Meu nome é Fran Sérgio e hoje nós iremos falar sobre rupturas e encurtamento. Bom, o que acontece é que muitas vezes você quer fazer um corte parcial e nesse caso você precisa fazer uma linha que ela não é uma reta, né? Uma linha irregular. A mesma coisa acontece para esse exemplo aqui. Imagine que a gente tem uma barra que ela tem 20 por 10 e tem um comprimento de 1.200 milímetros. Bom, quando a gente tem uma barra tão longa assim e ela não tem nenhum detalhe que possa comprometer o seu encurtamento, é interessante a gente usar justamente esse recurso. É fazer duas linhas irregulares e aproximar as duas extremidades para que caiba dentro do papel esse desenho, né? E como que a gente faz isso? A gente vai aprender agora, então, a usar um recurso que é a polyline. Bom, existem outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que essa é interessante, porque a gente está usando já um comando novo. A polyline fica aqui em cima, na aba Draw. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar em Polyline, e quando eu clico em Polyline, eu consigo fazer linhas que elas são contínuas, assim, por exemplo, desse jeito aqui. Se eu fizer a mesma coisa com o comando Line, se eu vier aqui tentar fazer a mesma coisa com o comando Line, por exemplo, o que a gente percebe é que essa linha de baixo, se eu clicar nela, é uma linha só. Diferente do comando line, que ele também vai concatenando linhas, só que aqui são linhas separadas. Então, se eu der um del aqui, por exemplo, deletei duas linhas aqui. Se eu for clicar na minha polyline, der um del, vai ser uma linha só. Então, o comando polyline ele vai criar uma linha concatenada e contínua. Muito bem. Com esse recurso, então, a gente consegue fazer uma linha irregular. No caso de barras, né, se forem barras metálicas, essa linha irregular ela pode ser feita utilizando esse comando polyline, desse jeito aqui. Ó. Então eu tenho aqui a barra, aqui é mais ou menos onde eu vou fazer o encurtamento. Então eu começo a fazer linhas que elas não têm uma coesão, né? Um padrão. Elas são linhas como se fosse uma ruptura, como se fosse uma parte quebrada de uma peça. Desse jeito aqui. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Não precisam ser iguais, inclusive é interessante que sejam diferentes aqui. Agora vem um pouco da habilidade artística do desenhista, né? Bom, fizemos essas duas polylines. Eu vou usar o trim agora. Vou cortar essas partes aqui. Desse jeito. Só que esse tipo de linha irregular, ela não é uma linha quebrada desse jeito aqui, né? É uma linha que ela é mais arredondada. Então a gente vai usar um outro comando agora, que dessa vez eu vou digitar aqui, mas poderia ser utilizado também aqui no Modify, que é o pedit, ok? Eu vou digitar aqui pedit, Enter, e agora esse comando é o comando de edição de polyline. Então eu vou selecionar a polyline que eu quero, nesse caso aqui eu selecionei essa polyline, e vocês vão ver aqui uma série de opções. Close, se eu digitar close, ele vai traçar uma linha do ponto final até o ponto inicial dessa polyline. Se eu tiver uma outra polyline ligada a essa polyline e der um join, ele vai juntar as duas linhas, né? E a gente vai usar agora o comando spline, que é aqui, ó. Então, eu digitando, simplesmente clicando sobre o spline, ele já vai fazer esse arredondamento da minha linha. Vou repetir aqui o comando pedit, apertando Enter, né? Seleciono aqui, venho aqui, clico no spline, ele faz esse arredondamento aqui como se fosse uma ruptura da minha peça, né? Bom, isso para uma peça metálica. Se essa peça aqui fosse de madeira, por exemplo, aí sim, né? Então vamos copiar aqui tudo.
se fosse uma peça de madeira, eu poderia fazer da seguinte forma. Então, vamos fazer uma ruptura de madeira. Eu vou clicar em Polyline. Para poder facilitar um pouquinho, eu vou desligar o comando Object Snap, para evitar que ele pegue o endpoint de alguma linha aqui, né? Ligo ele aqui para pegar esse endpoint, que esse eu quero, desligo. Pronto, agora eu posso fazer esse zigue-zague aqui tranquilamente, simulando aqui a fratura de madeira, né? Hoje em dia não é tão comum a gente utilizar madeira como um material na engenharia mecânica, mas em alguns casos sim, principalmente se tratando de marcenaria, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né? Então eu vou ligar de novo o Object Snap para pegar esse endpoint aqui, tá? No caso da madeira é interessante eu pegar a mesma linha aqui, então eu vou copiar essa linha aqui, vou copiar esse endpoint, vou colocar aqui e vou dar um extend naquela linha ali que ficou isolada para ela ligar ali. No caso da madeira, é interessante a gente fazer essa cópia, porque no caso da ruptura da madeira, ele fica bem característico, né? Essa linha bem irregular assim. Então aqui eu tenho uma ruptura de material de aço e aqui embaixo de madeira. Então, no caso de eixos de seção circular, alguns autores utilizam as linhas irregulares, como nós vimos no primeiro exemplo, né? Mas pode gerar confusão em relação à seção desse eixo, né? Você pode confundir com uma barra. Enfim, eu não considero muito legal usar as linhas irregulares para poder fazer o encurtamento de um eixo de seção circular. No caso, é interessante a gente usar um outro recurso aqui, e eu vou fazer da maneira mais simples e uma maneira um pouco mais, digamos assim, realista, mas que talvez não seja a mais próxima da realidade, tá? Então vamos fazer a mais simples primeiro. Eu vou traçar uma linha aqui, dessa forma, e eu vou traçar um círculo de 3 pontos, pegando nessa interseção, nessa aqui, e eu vou fazer um arco que ele não pode ser tão cheinho assim, a ponto de pegar mais ou menos o diâmetro, e nem muito curtinho assim, dessa forma. Eu vou pegar um meio termo aqui. Então deixa eu aproximar, mais ou menos aqui assim, ó, dessa forma aqui. Muito bem, eu vou apagar o restante do círculo e vou ficar com aquele arco ali. Ok. Eu vou dar um mirror desse arco em relação a esse ponto, pro lado aqui, e vou pegar também esse outro elemento aqui. Deixa eu fazer de novo esse mirror. Eu vou precisar dele para baixo e também para cima, dessa forma, Enter. Tá? Então eu vou pegar e copiar esses dois logo de vez. Assim, Enter. Vou copiar esses dois arcos aqui. Lembre-se, né? Eu estou com o orto ligado, né? Eu vou copiar isso daqui para cá. Dessa forma. Enter. Vou apagar essa linha aqui que não me interessa. E agora é assim. Eu vou escolher apagar um desses dois arcos aqui. Se eu apagar esse daqui, eu vou ter que apagar esse daqui. Ok. É interessante que esse encurtamento ele fique mais ou menos no ponto central. Então eu vou mover um pouquinho esses dois arcos aqui. Vamos lá. Mover. Mais ou menos aqui no ponto central. Tá? Vou dar um trim, apagar essa linha aqui e essa aqui. Dessa forma. E agora eu posso fazer aqui uma achura. Vou fazer no layer 0 mesmo. Desse aqui, usando, por exemplo, esse aqui e aqui, e vamos colocar aqui um fator de escala de 0,3, por exemplo. Ou a gente pode pegar esse daqui, que fica mais elegante. Muito bem.
Então aqui a gente fez o encurtamento de um eixo usando esse recurso. Okay? Fica mais interessante, fica mais, né, parecido com o corte de um eixo mesmo. Uma outra forma de fazer seria fazer dessa forma aqui, que eu vou mostrar aqui agora. Eu vou pegar uma linha aqui, auxiliar. Vou cortar essa linha aqui e aqui. Dessa forma. Eu vou fazer aqui agora uma linha partindo da metade dessa linha aqui. Ou seja, eu quero 1/4, né? Então eu vou pegar aqui, desse ponto. 1/4 seria o diâmetro. Tá? Desse jeito aqui. Eu vou fazer um círculo agora de 2 pontos. Pegando aqui embaixo e aqui em cima. Dessa forma. Deixa eu voltar com essa linha aqui, que eu preciso do ponto central aqui. Agora, eu vou desenhar uma linha que vai partir dessa interseção aqui. Ela vai ser tangente àquele círculo. Então, Shift, botão direito, tangente. Aqui. Eu posso dar um mirror para fazer essa linha de novo, mas eu vou repetir aqui, né? Então, linha desse ponto aqui. Shift, botão direito, tangente a esse círculo aqui. Dessa forma. Bom, agora eu apago isso aqui. Posso apagar essas duas linhas aqui agora, essa daqui e essa. Eu vou dar um mirror dessa estrutura toda aqui. Assim. Vou copiar isso daqui para cá. E vou apagar essas duas linhas aqui. Da mesma forma, eu posso fazer também, fazer diferente daqui de cima. Daqui de cima eu fiz apagando a de baixo, né? Então eu vou apagar de cima. Posso apagar aqui e aqui. Então apago essa e essa. Enter. E de novo faço a achura aqui e aqui. Então aqui também é uma outra forma de fazer essa representação desse encurtamento de um eixo de seção circular. Tá? Fica bastante interessante. Se fosse um tubo, eu poderia fazer da seguinte forma. Vamos pegar esse exemplo aqui, eu vou apagar as achuras e vou fazer agora como se fosse um tubo. Então, o tubo, vamos imaginar que ele tivesse um diâmetro interno. Vamos desenhar aqui. Vamos pegar aqui um diâmetro interno de... Se tem 20, vamos fazer com 15. Então, 7,5 aqui. Tá bom. Então, isso daqui viria até aqui embaixo, né? Dessa forma. Aqui também, assim. Essas linhas aqui, elas seriam tracejadas. Deixa eu apagar isso aqui. Dessa forma. Aqui, ó. Apago aqui, aqui, aqui. Assim. Essas linhas aqui, elas seriam tracejadas. Deixa eu mudar a cor desse tracejado. Vamos colocar um amarelo para ficar mais visível. Dessa forma. E para fazer essa mesma forma aqui, né? A gente vai fazer de novo. Só que agora a gente vai partir até o ponto ali da onde onde aparece o cano, né? Então, seria esse ponto aqui e esse outro aqui. Eu vou fazer aqui de novo um círculo de 3 pontos, só que agora na parte de dentro ali. Seria aqui, tá bom. Veja bem, não tem uma regra aqui de qual diâmetro, não, tá? No olho é uma visão mais artística mesmo, tá? Vamos apagar essas linhas auxiliares aqui. Faço um mirror desse elemento. Enter. E posso copiar agora esse elemento aqui, daqui para cá. Dessa forma aqui. Bom, agora eu posso, por exemplo, fazer aqui a achura. Então agora eu tenho um encurtamento de
um tubo, tá? Então, para ficar legal aqui, vamos botar a cota do meu tubo. Pronto. Aqui é a representação de um encurtamento de um tubo, ok? Feito de maneira interessante. De maneira semelhante, a gente pode fazer com essa outra representação aqui, tá? Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês a respeito de encurtamento, linhas irregulares e da polyline foi isso. Espero que tenham aproveitado e até o próximo vídeo.